Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de regras. E hoje eu vou ensinar para vocês como se joga e se prepara esse jogo lindão que foi sensação no DOF da Across the Board Tribes of the Wind. Exatamente, olha que capa mais linda. Esse jogo aqui que o pessoal estava bem hypado. Eu estou bem empolgado. Já quero agradecer ao Rafa Board Game por ter emprestado essa cópia para a gente poder gravar esse conteúdo. E vamos lá direto já para a preparação e ver como é que se joga esse jogão. Para iniciar a preparação, nós podemos colocar essa peça aqui de final de jogo no centro da mesa. Depois vamos pegar todas essas cartas aqui de aldeia. Vamos embaralhar, colocar também na mesa e virar 4 cartas para cima, formando aqui uma opção de compra para os jogadores. Agora podemos pegar todas as cartas de elemento, que são as cartas do jogo, ó, que tem vários elementos, essas cartas coloridas e muito bonitas, e embaralhar também todas elas. E também vamos criar aqui uma pilha de compra. Só que essa pilha de compra, e isso é bem importante, elas têm que ser viradas para baixo, tá? Então a gente vai virar aqui, ó, mais 4 cartas de elemento viradas todas para baixo. E agora nós vamos pegar todos os tiles de floresta, e aqui já vai uma coisa bem importante. Primeiro a gente vai separar todos os que tem um símbolo de bandeirinha, que são esses daqui no caso. E a gente vai separar pela quantidade de jogadores. Tá vendo que aqui tem o número 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos fazer aqui uma preparação para 2 jogadores, então vou pegar somente o 1 e o 2, o restante eu vou devolver para a caixa. E agora nós vamos separar todas as fichas que não tem nenhuma marcação aqui em cima. Porque nós temos algumas florestas aqui, ó, que tem o número 3 ou mais. E essas daqui vão ser usadas para um jogo com 3 ou mais jogadores. Também temos com 4 ou mais jogadores e para 5 jogadores. Como eu estou fazendo uma preparação para 2, eu vou separar todas essas e vou devolver para a caixa. E esses componentes é a única coisa que muda na questão da preparação, variando a quantidade de jogadores. Agora eu vou pegar todas as fichas que vão ser usadas, né, tirando as bandeirinhas que a gente vai separar. Vamos embaralhar todas elas e formar uma pilha de compra aqui para os jogadores com a face que tem esses símbolos aqui que estão em cinza e esses espaços para a gente colocar nossos cavaleiros viradas para cima. E a gente pode separar também 4 peças aqui de opções de compra para os jogadores. Agora vamos pegar todos esses tokens de água e de poluição e colocar o alcance de todos os jogadores também no centro da mesa. E agora vamos para a preparação da área dos jogadores. Cada jogador vai receber um tabuleiro. Fazer uma preparação para 2, né? Colocar um tabuleiro em cada um aqui. E depois os jogadores vão receber 4 cartas de guia com o símbolo do personagem do seu tabuleiro. Então esse jogador aqui, ó, tem essa mocinha aqui, ela vai receber as 4 cartas de guia. E esse outro jogador aqui, com esse senhorzinho, vai receber também as suas cartas de guia. E agora cada jogador vai receber 7 Cavaleiros do Vento, que são esses meeples amarelinhos aqui, e colocar na sua capital, que é essa região aqui, ó, no lado superior esquerdo do tabuleiro dos jogadores. Também vão receber 5 aldeias, que são esses meeplezinhos verdinhos, e colocar nessa área aqui, ó, pontilhada. E também 4 templos, que já são esses meeples aqui roxinho, azul escuro. 4 para cada jogador. E eles vão colocar em cima desses templos aqui, do lado esquerdo. Ainda como parte da preparação, os jogadores vão receber esses suportes aqui para colocar as suas cartas. Então cada jogador recebe um. Agora, cada jogador vai pegar uma carta aqui de aldeia do topo da pilha e colocar deste lado aqui, ó, sobrepondo todo o lado direito da carta, deixando só o lado esquerdo visível. Depois de cada jogador ter feito isso, agora eles vão pegar 5 cartas do topo da deck de elementos, que vai ser a sua mão inicial. 5 cartas para um jogador, 5 cartas para o outro jogador. E eles vão colocar as suas cartas no seu suportezinho aqui, ó. Olha que charme, coisa mais linda. Continuando com a preparação aqui, os jogadores vão colocar fichas de poluição no seu tabuleiro de acordo com a marcação que está no tabuleiro. Alguns espaços vão receber 2 fichas e outros espaços apenas uma ficha.
E como parte final da preparação, você vai sortear aleatoriamente um jogador para ser o jogador inicial. E o jogador inicial ele vai receber essa primeira ficha de floresta com o número 1 e colocar nesta área aqui da bandeira. E o jogador número 2 vai colocar a ficha de número 2. E agora os jogadores vão pegar os recursos iniciais que eles começam. No caso, o jogador número 1, ele começa com 4 águas, fichas de água. E ele já pode movimentar 3 Cavaleiros do Vento. A gente pode pegar 3 Cavaleiros do Vento aqui da capital e colocar em cima da sua ficha inicial. E o jogador número 2 recebe 6 fichas de água. E já pode remover uma poluição do tabuleiro. Então ele escolhe remover essa, por exemplo. E essa é a preparação do jogo. Agora eu vou ensinar para vocês como é que se joga. E vocês vão entender todas essas coisas aqui, referente à poluição e a mover os Cavaleiros do Vento e etc. E o decorrer do jogo ele ocorre de forma bem simples. Na sua vez você vai poder fazer uma entre 3 ações possíveis, vai passar o seu turno, e depois de todos os jogadores terem jogado, isto é uma rodada. E agora eu vou explicar que ações você pode fazer durante o seu turno. E as 3 ações disponíveis para você fazer, a primeira delas é jogar uma carta de elemento, a segunda é colocar um templo e a terceira é construir uma aldeia. Vamos então para a primeira, que é jogar uma carta de elemento, que é a ação que você vai mais fazer no jogo. Com certeza é a ação mais comum aí. E jogar uma carta de elemento é bem simples, você vai pegar uma das cartas da sua mão, jogar e fazer o efeito. Mas, para jogar as cartas de elemento, você deve cumprir com o seu requisito. Vamos então aqui conhecer as cartas, como é que elas funcionam. Todas as cartas elas vão ter um elemento, elas vão ter também requisitos que você deve cumprir para conseguir jogar aquela carta. E do lado direito aqui o efeito, se você conseguir cumprir aquele requisito. Algumas cartas, como essa por exemplo, elas vão ter 2 linhas. Se você conseguir cumprir somente o requisito menor, você vai fazer o efeito menor. Se cumprir o requisito maior, vai fazer o efeito maior. E agora eu vou explicar para vocês cada um dos requisitos, que são possíveis no jogo. E essa é uma das coisas geniais do jogo. Os requisitos das cartas, elas dependem muito das cartas que você tem na mão e das cartas que os seus vizinhos têm na mão. Então eu estou simulando aqui uma preparação para 2 jogadores, mas eu vou mostrar como é que funcionaria num jogo para 3 jogadores. No caso aqui nós teríamos um terceiro jogador aqui com as suas cartas. E esse jogador aqui, ele depende das cartas que o jogador à sua esquerda tem e que o jogador à sua direita tem, para conseguir cumprir os requisitos. E não são todos os requisitos que dependem dos seus vizinhos, alguns dependem só de você. Começando então com esse requisito que tem um símbolo de elemento e uma quantidade. Quando o requisito diz somente isso, nesse caso aqui uma plantinha com o número 2, então eu preciso ter 2 cartas de planta na minha mão para conseguir jogar. Nesse caso aqui, eu tenho somente uma carta de planta, então eu não conseguiria jogar essa carta. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 cartas de planta, então eu poderia jogar essa carta e realizar o seu efeito. Outro de pré-requisito que pode acontecer é de você não ter um elemento específico para poder jogar aquela carta. Nesse caso, se eu tivesse essa carta na minha mão, eu não poderia ter nenhuma carta de água na mão. E aí eu poderia jogar essa carta. Nesse mesmo exemplo aqui, eu não posso jogar porque eu tenho uma carta de água, Mas se eu não tivesse, então eu poderia jogar essa carta e realizar o efeito, porque eu não tenho cartas daquele elemento. Outro requisito também é eu ter uma carta de cada um dos elementos, pelo menos, para conseguir jogar. Então eu tenho que ter os 4 tipos na mão para poder jogar essa carta. Nesse exemplo eu tenho, Eu tenho uma de fogo, uma de planta, uma de água e uma de vento. E aqui já vai um detalhe muito importante. Todas as cartas que você jogar, o próprio elemento delas contam para o requisito. Ou seja, essa carta aqui, ela pede uma de cada tipo. Mas eu só tenho ela de fogo, mas ela conta como sendo a de fogo. Então, a própria carta, o elemento dela conta para você cumprir o requisito. Então essa carta aqui eu poderia jogar normalmente porque eu tenho uma de cada tipo aqui. Vamos então agora para as cartas que dependem dos nossos vizinhos. Primeiro nós temos essa daqui. E o símbolo do jogo, a iconografia, quando tem aqui um personagem, todos eles rosinha com uma bolinha na cabeça, significa que eles são um requisito que você vai usar todos. Nesse exemplo aqui, você vai contar cartas suas e do jogador à sua esquerda e da sua direita. E ele tem um X de água. Isso aqui vai influenciar a força da ação que você vai fazer. Ou seja, aqui ele está falando quantas cartas de água você e seus vizinhos têm. Nesse exemplo, esse meu vizinho aqui da esquerda tem 1, meu da direita tem mais 2 e eu tenho 1.
Então, estamos somando aqui 4 cartas de água. Então, ao jogar essa carta, eu estaria fazendo o efeito dela com força de número 4. Outro requisito também que nós podemos ter nas cartas de elemento é se um jogador tem um elemento específico. Então, esse exemplo aqui, ele pede que meu vizinho, pelo menos um dos meus vizinhos, tenha uma carta de ar. E aí, se um deles tiver, eu posso fazer essa ação aqui mais fraca. Mas se os 2 vizinhos tiverem carta de ar, então eu poderia fazer a ação mais forte. Nesse exemplo aqui, os 2 vizinhos têm, né, cartas de ar, então eu poderia jogar e fazer a ação mais forte. Outra comparação também possível com os vizinhos é se você tem mais de um elemento específico do que eles. Neste exemplo, ele pede que eu tenha mais cartas de planta do que pelo menos um dos meus vizinhos, né? Eu tenho aqui, contando com esta carta, 3 cartas de planta. O meu vizinho, à esquerda, não tem nenhuma. Então eu já poderia jogar essa carta com um efeito mais fraco. Mas o meu vizinho da direita também só tem somente uma, então eu estou ganhando dos 2. Então eu posso fazer o efeito mais forte, porque eu tenho mais cartas de planta do que eles. Da mesma forma, nós temos o contrário, né? Que é ter menos daquele elemento. Então nesse caso ele pede que eu tenha menos cartas de vento do que meus vizinhos. No caso eu tenho só uma, meu vizinho à esquerda tem 3, e o outro vizinho, né, da direita também tem uma. Com o vizinho da direita eu empatei, né? Então eu não tenho menos que ele, eu não cumpri esse requisito. Mas com o meu vizinho da esquerda, eu tenho menos que ele, então eu posso jogar essa carta fazendo o efeito mais fraco dela. E por último, nós temos aqui uma certa quantidade de cartas, né, de um elemento que nossos vizinhos e nós podemos ter, e aí vai determinar qual ação nós podemos fazer. Neste exemplo aqui, ele tem, né, se tiver 2 cartas de planta, na soma de cartas de elementos suas e dos seus vizinhos, você vai poder fazer essa ação. Se tiverem 4, essa segunda, se tiverem 6, essa segunda. Nesse exemplo eu tenho 3 cartas de planta, esse vizinho não tem nenhuma e esse tem uma. Então eu tenho 4. Eu posso jogar fazendo essa ação do meio. E no caso de eu estar jogando em somente 2 jogadores, que é a minha preparação inicial aqui, né? Neste caso, você vai comparar o seu vizinho com o seu oponente e com as cartas na mesa disponível para compra. Então as 5 cartas que estiverem na mesa, elas contam como seu segundo vizinho. E essa é a única alteração na regra para 2 jogadores. O resto permanece tudo igual. Eu agora vou explicar para vocês todos os efeitos possíveis das cartas, né? Nós já vimos os requisitos para jogar elas, agora vamos ver os efeitos que elas fazem ao jogarmos elas. O primeiro efeito que nós temos aqui é bem simples, é ganhar uma certa quantidade de água. Então, ao jogar aqui, no caso 5, eu poderia pegar um marcador de 5 direto e colocar aqui na minha reserva. Outro efeito possível é remover poluição do meu tabuleiro. Aqui permite-me remover 2 poluições, e aí eu posso remover de lugares diferentes e de qualquer lugar do tabuleiro. Eu poderia remover daqui e daqui, por exemplo. Outra ação possível é comprar um tile de floresta. Neste exemplo aqui, ó, ele fala que eu posso pegar um desses tiles de floresta disponível, inclusive o do topo do deck ele também conta, ok? Assim como as cartas de elemento, o topo do deck também conta. E aqui vai falar o custo que eu tenho que pagar em água para comprar aquela floresta. Nesse caso aqui, 4. Eu poderia pagar aqui e escolher uma dessas florestas para colocar na minha área de jogo. Então vamos supor, eu escolhi essa daqui. E aqui eu já vou explicar a regra para colocar esse tile no seu tabuleiro. Você tem que colocar em um espaço vazio, ou seja, que não tenha nenhuma poluição, e tem que ser adjacente ortogonalmente a uma peça que você já tenha colocado. Nesse exemplo eu poderia colocar aqui. E essa foi a ação, né, de comprar um tile de árvore. Outra ação possível que nós temos também é de mover os nossos cavaleiros do tempo. São esses meeples amarelinhos aqui. Eu tenho essa carta aqui que, inclusive, ela me dá um exemplo que eu posso fazer 5 movimentos ou pegar 5 águas. Ou fazer qualquer combinação que eu quiser das duas. Ou seja, eu posso pegar 3 águas e fazer 2 movimentos, fazer 4 movimentos e uma água. Enfim, é livre para você fazer o que você quiser. E como os Cavaleiros do Tempo se movem? Eles se movem, né, um espaço primeiro sempre da capital para o seu tile inicial, né, e depois eles se movem ortogonalmente um espaço, né, um movimento, é você pegar um deles e mover. No caso eu poderia mover 2 vezes sem problema nenhum. E basicamente são esses os efeitos das cartas. Nós temos algumas cartas que elas mostram 2 opções, e aí representado aqui pela barra, eu vou escolher uma ou outra ação. Quando tiver o símbolo de mais, aí eu vou fazer as 2 ações. E algumas cartas elas têm condições, né? Por exemplo, aqui eu poderia, dependendo da força que eu estiver fazendo, lembra que a gente compara, né, a quantidade de cartas de planta. Nesse exemplo aqui seria 1, 2, 3, 4, 5,
6 cartas de planta, né, que temos entre todos os meus vizinhos e eu. E aí eu poderia pegar ou 6 águas ou um espaço de floresta, pagando 8 menos a quantidade, né, que tem, no caso 6, que é a força da carta. Então eu poderia pegar um tile de floresta pagando somente 2 águas. Esses daqui você nunca pode pagar 0, você sempre tem que pagar pelo menos uma. E tudo isso foi a ação de jogar uma carta de elemento. Agora vamos para a segunda ação, que é colocar um templo. Porque pode acontecer, e provavelmente vai, de você estar com uma mão que você não consegue jogar nenhuma carta, né? Porque os requisitos são muito difíceis, as cartas que estão, né, com seus vizinhos não estão ajudando, e aí nesse caso você pode escolher colocar um templo. E para colocar um templo você deve descartar 3 cartas quaisquer da sua mão, colocar aqui na pilha de descarte, e aí então você vai poder colocar um templo, que é pegar um desses meeplezinho aqui, né, de casinha roxinho, e colocar em um espaço de floresta. Aqui, por exemplo. E ao fazer isso, eu faço imediatamente o efeito que está do lado, né, daquele templo. Nesse caso, eu ganharia 2 águas. Nós temos aqui a opção de andar 3 cavaleiros do templo, remover 2 poluições e comprar um tile de árvore pagando somente uma água. Depois de remover o templo daquele espaço, eu não consigo mais fazer aquela ação. Então, ou seja, depois que eu colocar os 4 templos, eu não consigo mais fazer nenhuma ação de colocar templo, mas eu ainda posso descartar 3 cartas e passar a minha vez. E a terceira e última ação é construir uma aldeia. Como é que eu construo uma aldeia? Tá vendo que esses espaços de floresta aqui, eles têm, né, alguns espaços para colocar os cavaleiros do vento? Isso aqui são requisitos para a gente poder construir uma aldeia. Então assim que eu estiver completando, né, ter cavaleiros disponíveis aqui para construir uma aldeia, eu posso construir uma aldeia, mas isso não é automático, tá? Se eu coloquei aqui joguei uma carta e movi meus cavaleiros, né, cumprindo o requisito, eu tenho que ainda passar a minha vez e no próximo turno eu posso fazer uma ação de construir uma aldeia. E como é que eu construo uma aldeia? Eu pego todos aqueles cavaleiros do vento, né, que estão ali para construir a aldeia e volto eles para a capital. E eu viro o tile, construindo então a aldeia. Mas antes de virar, tá vendo que tem um símbolozinho aqui de poluição? Isso quer dizer que ao construir eu vou poluir as áreas adjacentes ortogonalmente. Então eu tenho que virar e colocar uma ficha de poluição em cada espaço adjacente. E então eu posso pegar um dos meus tokens de aldeia e colocar aqui indicando que eu construí uma aldeia. Se ao construir a aldeia já tivesse um templo lá e mais cavaleiros do templo do que o necessário, então eu pegaria só os cavaleiros do templo necessário para construir, voltaria para a capital, viraria o tile aqui e voltaria o templo e o cavaleiro do templo que estava, né, sobressalente lá, e depois eu coloco a aldeia. Note que os espaços de tile de floresta, eles têm uns símbolos que estão cinza, né, que são habilidades que ao construir você vai poder usufruir delas. E nós temos 3 tipos de símbolos diferentes. A primeira delas é a turbina eólica. O efeito da turbina é que quando você construir uma aldeia, você não vai poluir as áreas adjacentes, tá? E isso é bem representado aqui na iconografia. Pode ver que os ícones que tem essa turbina do vento, esse é o nome correto, turbina do vento, ela não tem o símbolo de poluição, enquanto as demais têm, ó. Então tem sempre aqui um lembrete, né, se você deve colocar poluição ou não. Esse é o efeito da turbina do vento. A habilidade da catapulta é que assim que você construir a aldeia, você pode pegar qualquer cavaleiro do vento e mover para qualquer lugar do seu tabuleiro. Num exemplo aqui, se eu tivesse com o tabuleiro dessa forma, ao construir, né, o tile com a catapulta, eu poderia pegar qualquer cavaleiro do vento e mandar para qualquer lugar, inclusive para cá, ó, bem distante. E por fim, nós temos o portal do vento, que é esse símbolo aqui que parece uma ponte. Quando você construir uma aldeia com esse símbolo ele está sempre adjacente à capital e a outras peças que tenham o portal do vento ativo. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho esse portal do vento ativo, esse portal do vento ativo. Eu poderia com 2 movimentos mover um da capital para cá e depois para cá, por exemplo. E com esse aqui eu poderia para cá e para cá. É como se fosse um teleporte, ele facilita muito a movimentação dos seus cavaleiros do vento ali pela sua área de jogo. E logo depois de construir a aldeia, você pode pegar uma carta de aldeia disponível na mesa. Ao pegar a carta, você deve decidir se vai fazer uma entre 2 coisas. Todas as cartas elas têm um lado esquerdo e um lado direito.
O lado direito é um efeito imediato. Você vai fazer aquele efeito, nesse caso aqui pegar 5 águas ou mover 5 cavaleiros do tempo, né, ou a quantidade que eu quiser, e remover a carta do jogo. Agora, o lado esquerdo eu vou colocar aqui, e isso aqui são objetivos de final de jogo que, se eu cumprir, eu vou fazer uma pontuação em pontos de vitória, como está indicado aqui na cartinha. E essa é a ação de construir a aldeia. Depois do jogador fazer uma das 3 ações, ele deve repor a sua mão. Vamos dar um exemplo aqui, né, que o jogador ele construiu um templo, então ele descartou 3 cartas, e agora ele tem que repor a sua mão até 5 cartas. Então ele vai escolher entre os elementos disponíveis aqui da mesa, inclusive do topo do baralho, e vai pegar todas as cartas até repor sua mão até 5, sem olhar o outro lado delas. Vamos supor que eu quero 2 de água e uma de planta. E aí sim eu posso olhar e colocar aqui no meu suporte. Depois a gente sempre vai deixar 4 cartas disponíveis aqui. Inclusive a carta de aldeia que faltou a gente virar. Tem sempre 4 disponíveis para os jogadores. De elemento vai ter 5 porque tem o topo. E de floresta aqui também, ó. Sempre que pegar e construir uma floresta, é só repor aqui. Deixando 5 opções para os jogadores sempre. E agora falta eu explicar para vocês os poderes dos guias, que são essas cartas aqui. E também, né, como a gente faz essas pontuações e a gente vai para a pontuação final. Vamos então para essas cartas dos guias. Cada jogador ele vai ter 2 requisitos aqui para conseguir ganhar uma carta de guia. E isso é diferente para cada jogador, que vai estar representado no seu tabuleiro. Tem aqui um requisito maior e um menorzinho. Esse efeito maior aqui, cada um deles tem um específico, que o manual ele tem uma parte lá que explica exatamente. Eu vou só dar um exemplo aqui. Nesse caso aqui, eu tenho que ter 3 objetivos, né, cartas de aldeia, aqui do lado esquerdo, para mim fazer no final do jogo, incluindo a carta de preparação. Tá? Então se eu tivesse aqui 3, eu já teria cumprido esse requisito aqui. Esse outro requisito de baixo, ele é sempre uma combinação, um caminho que você tem que fazer na sua área, cumprindo aquela ordem, fazendo um caminho único, né, sem repetir peças. Eu vou explicar aqui e dar um exemplo. E esse caminho é sempre com tiles de floresta, né, não precisa estar com a aldeia construída. Nesse exemplo aqui eu preciso de um roxo, um verde, um amarelo, um roxo e um amarelo. Então esse aqui eu conseguiria fazer o caminho dessa forma. Um roxo, um verde, um amarelo, um roxo e outro amarelo. Então eu também cumpri o requisito. Assim que eu terminar e repor a minha mão, eu vejo se eu cumpri um dos 2 requisitos. Se eu cumprir um deles, eu vou poder pegar uma das minhas cartas de guia, e se eu cumprir os 2, eu vou poder pegar 2. Ou seja, nós temos 4 cartas de guia e podemos conseguir até 2 no jogo. E essas cartas de guia, elas são habilidades que vão vir aqui. Você vai tampar e deixar somente a parte direita disponível, e são habilidades que você vai poder fazer até o final do jogo. E as cartas de guia, cada uma delas tem uma habilidade, né? O manual aqui ele tem uma página, né, explicando cada uma delas, né? Então, se você tiver dúvida, você pode consultar lá. Eu vou dar só alguns exemplos aqui, né? Como, por exemplo, esta carta fala aqui que sempre que eu jogar uma carta de elemento de planta, eu vou poder remover uma poluição e ganhar uma água. Tá? Isso é um efeito contínuo que eu vou ter o resto do jogo. E essa outra fala que eu posso fazer uma conversão uma vez por rodada. Tá vendo que tem esse número 1 aqui? É uma vez por rodada. Aqui tá dizendo que eu posso trocar uma água para fazer 2 movimentos com meus cavaleiros do vento. E assim nós vamos jogando até que um dos jogadores tenha construído todas as suas aldeias. Ou seja, assim que o jogador construir a 5ª aldeia, é acionado o final do jogo. A gente termina aquela rodada, para que todos os jogadores tenham jogado a mesma quantidade de rodadas, e então nós jogamos mais uma rodada. Nós vamos ter uma rodada adicional, e então o jogo é encerrado e nós vamos contar a pontuação. E como é que funciona para cumprir as cartas de aldeia? Todas elas vão ter requisitos, que também são bem explicados no manual, mas aqui está dizendo que eu tenho que cobrir os 2 espaços que tem esse símbolo no meu tabuleiro. Então eu teria que cobrir com um tile de floresta esse espaço, e o outro espaço aqui já está coberto. Então se eu tivesse assim, por exemplo, eu teria cumprido esse objetivo e feito 8 pontos no final do jogo. Essa outra aqui diz que eu tenho que ter uma coluna com 3 tiles de cores diferentes. Então se eu tivesse uma verde aqui, ó, eu também teria uma coluna com 3 tiles de florestas diferentes, também cumpriria esse objetivo. Essa outra tá com uma linha específica destacada, e aqui tem a quantidade de tiles de floresta que eu tinha que ter naquela linha. Nesse caso, se eu tivesse aqui 4, como é o requisito, na linha do meio, eu teria cumprido esse objetivo. Então os objetivos são sempre relacionados a isso, a colocação de peças
no tabuleiro. Alguns aqui, ó, por exemplo, pede que eu construa aldeias em lugares específicos e outra que eu tenho templos em lugares específicos. E assim que o jogador construir a quinta aldeia, ele vai pegar essa peça de final de jogo para ele. E aí então, né, vamos terminar a rodada e jogar mais uma rodada e vamos para a pontuação final. E aqui eu vou pegar minha colinha pra gente ver como é que faz a pontuação final. A primeira coisa, o jogador que pegou essa peça de final de jogo, ele ganha imediatamente 5 pontos de vitória. Tá? Os pontos de vitória são representados por esse símbolozinho aqui. A segunda coisa é que cada aldeia que você construiu vale 3 pontos de vitória. Aqui embaixo do seu tabuleiro vai ter todas essas pontuações que eu tô falando. Se você esquecer, tá um resuminho aqui bem legal. Então aqui, ó, aldeias construídas valem 3 pontos cada uma. Depois nós vamos pontuar os templos. Se você colocou os 4 templos, você pontua 7 pontos. Se você colocou apenas 3 templos, você vai pontuar 3 pontos. E se você colocou 2 ou menos, aí você não pontua nada em templo. Depois nós vamos ver a quantidade de espaço que nós temos no tabuleiro sem poluição. E aí nós temos uma tabelinha aqui, ó. Se não tiver nenhum espaço com poluição, 12 pontos. Um espaço, 7 pontos. Se tiver somente 2 espaços, 3 pontos. E se tiver 3 espaços ou mais, aí você não pontua nada nessa parte aqui de poluição. Nesse exemplo aqui eu tô com 4 espaços, então esse jogador aqui não pontuaria nesse quesito. Depois nós vamos pontuar a quantidade de peças de terreno que nós temos, seja com aldeia ou não. E aí nós temos uma nova tabela. Se tiver 9 ou mais peças, 12 pontos. 8 peças, 7 pontos. 7 peças, 3 pontos. Se tiver 6 peças ou menos, 0 pontos. Nesse exemplo aqui eu tenho 8 peças, que seriam 7 pontos. E finalmente nós vamos ganhar os pontos pelos objetivos que nós completamos. Uma coisa que eu não falei importante aqui na parte de objetivos: se você já tiver 4 objetivos, você não pode ter um quinto. Mas se porventura você pegar um quinto objetivo, você pode escolher trocar, né? Remover um deles e ficar com um novo. O jogador que tiver mais pontos, vence. Se houver empate, o jogador que tiver mais águas, né, fichas de água sobrando, é o grande vencedor. E se o empate ainda persistir, os jogadores dividem a vitória. E é assim que se joga Tribes of the Wind. Um joguinho aí bem divertido, bem leve, né, como vocês viram. As regras são bem tranquilas, né, e a iconografia, coisa que tá sensacional. Um jogo muito lindo mesmo. Parabéns aí para Across the Board, né, pela produção do jogo. Tá impecável. Mais uma vez, obrigado Rafa Board Game por prestar essa cópia. E, como de costume no canal, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos. E aproveita, segue a gente lá se você não nos segue. E também, né, qualquer dúvida referente a uma carta ou uma habilidade, pode me chamar lá que vai ser um prazer ajudar vocês. Se você gostou ou te ajudei de alguma forma, já deixa aquele like, considera se inscrever no nosso canal, né, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Inclusive uma gameplay de Tribes of the Wind. Vamos ter um duelo do casal de Tribes of the Wind. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! A habilidade da catapulta é que assim que você construir aquela aldeia, você pode imediatamente pegar qualquer viajante aqui do tempo. Nossa, viajante do tempo! É Cavaleiro do Vento!